Fala meus amigos são paulinos, uma excelente quinta-feira. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do Tricolor, que joga nesta noite contra a equipe do Fortaleza, lá no Ceará, jogo que tem o horário de pontapé inicial às 19h30. Estou trazendo um corte com essas últimas informações aí do São Paulo, provável escalação. Vamos ver aí como o Crespo vai organizar esse time para tentar trazer esse resultado positivo, para no final de semana encarar esse clássico contra o Palmeiras. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar sua opinião aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Então, Fortaleza no Castelão. Vamos também colocar as prováveis escalações. A provável escalação do São Paulo, que vai enfrentar Palermo, seu conterrâneo. Rafael, vai falando, Arnaldo, se é isso. Cédric. Acho que sim. Negruti. Vai ter que jogar. Sabino. Com certeza. Enzo Dias. Essa aí tem uma dúvida. Talvez o Wendel, pela sequência de jogos do Enzo Dias. Uma linha de 4 zagueiros. Cara, não tenho total convicção. É uma situação complexa, né? Ele só tem um zagueiro à disposição. Aí, Pablo Maia, Bobadilha, Alisson. Então, mas é só para te explicar, porque isso talvez, então vai jogar com linha de 4. Talvez não. Talvez o Pablo Maia como zagueiro? Sei lá, ele tem, ou talvez o Enzo Dias como zagueiro, talvez o... Não sei, acho que é bem difícil para ele definir isso, porque o Negruti não é um zagueiro, né? Então, assim, quando você joga com dois zagueiros e um deles não é zagueiro, ele é um volante que jogou em uma linha de 3. O Crespo vinha treinando alguns jogadores na zaga por conta da escassez de zagueiros. Então, o Negruti era um, já jogou. O Enzo Dias era outro, ainda não jogou na zaga. O Luiz Gustavo, né, que está voltando, mas não joga há muito tempo, era outro. Então ele pode ou escalar essa dupla ou escalar uma linha de 3, com 2 improvisados e manter a estrutura tática do meio para frente, né? Difícil, bem difícil. Do meio para frente é provável que seja Alisson, Bobadilha, Rodriguinho, Luciano e Ferreirinha. Isso não. Também não? Eu acho que a dupla de ataque vai mudar, imagino, pelo desgaste, pela ineficiência. Não dá para jogar 10 jogos seguidos com os mesmos caras sem marcar gol e... Mas aí e ter a mesma... falta de eficiência, mas aí vai ser o Tapia e o Dineno. É mais ou menos o... pode ser. É mais ou menos a questão que o Corinthians enfrentou. O Corinthians está jogando menos que o São Paulo, né? O Dorival, todos os times estão fazendo isso. Ninguém colocou o mesmo time completo no jogo seguinte, com intervalos pequenos como tem o São Paulo, né? Então eu imagino que na frente ele vai trocar, também por conta de domingo. E no meio são esses 4 aí também que estão disponíveis para começar. Mas é curioso, né? Ele tem o Oscar pela primeira vez, essa é a novidade da delegação, e a volta do Marcos Antônio, que para mim é um enigma, né? O Marcos Antônio joga em Quito, entra no segundo tempo na Vila Belmiro, não joga os 2 jogos no Morumbi, contra a LDU e Ceará, e vai para Fortaleza, onde é difícil jogar fisicamente para quem... Então, Marcos Antônio e Oscar estão disponíveis para trocas no segundo tempo, no meio de campo. Esse é um jogo, São Paulo... A semana é muito complexa. Acho que o São Paulo foi muito mal no extracampo. Acho que o São Paulo, para variar, né? Mas também, como você vê, o presidente para um lado, o diretor de futebol para o outro, os caras pensando lá no plano de não sei o que lá, ou não sei o que lá, ou na sucessão, ou não sei o que lá. Então não tem cuidado com o detalhe, preço do ingresso para o clássico, intervalo entre os jogos. São Paulo não deveria ter topado jogar nesse intervalo, simplesmente. Ele já fez todos os 25 jogos dele no campeonato, eu não jogo. No intervalo um desses jogos eu não jogo. Adia. Eu ponho o jogo do Palmeiras para noite, mas né, isso está definido antes da LDU. Então, se perdesse da LDU, ia acontecer isso com eliminação. Né? Com eliminação, o São Paulo demora muito para se recuperar, sempre assim, e teve 3 jogos encavalados. Aí é aquilo, né, Tironi? Para quem estava disputando para Libertadores, ao final da semana pode disputar para não cair. Simples assim. Só que os caras não vão pensar nisso quando acabar o jogo do Palmeiras no domingo. E a gente falou aqui que a montanha do Ceará era menor para o São Paulo, é a menor dos próximos jogos, e vem aí uma maior, porque outro ambiente, outro gramado, enfim, fora de casa, e domingo não precisa nem dizer. Então,
não passou pela montanha menor, se vire agora nas montanhas maiores. E o Fortaleza fez promoção de ingresso. Inclusive. Faz promoção. Faz promoção de ingresso. Até R$10. São Paulo não ganha do Fortaleza há 5 anos. Exatamente. São Paulo não ganhava do Vojvoda, né? Porque era o técnico esse tempo todo. E agora é o Palermo. Agora, e o Oscar vai pro jogo, é isso? Assim, vai estar relacionado. Está relacionado, né? Não joga desde o Será que jogo. vai jogar alguma vez? Vai entrar? Se está relacionado, pode entrar, né? Senão ele não viajaria, né? Agora acho que ele tem condição de jogar alguma coisa. Ganhar minutos e tal. No fim das contas, O Lucas não Mas foi, é uma né? loucura. É. É uma loucura. é uma loucura. Botar o Oscar em campo, naquele campo, um castelão, tudo cheio de Então, essa é buraco, a todo situação. problema. O Oscar e o Pô, Marcos pelo amor de Antônio. Deus, cara. Mas Marcos ele, Antônio. mas ele vai precisar ganhar minutos. É assim que o jogador ganha 15, 20, aí mas no então, domingo fica se pronto esse para o- 30. Eu avisei lá na Argentina, Lucas não lembra tá, lá? ele tá. Lembra lá na Você viu Argentina? você falando ontem, Porque o Lucas vai ganhar pode ter sentido alguma coisa, a gente não está sabendo ainda. Mas eu avisei lá, lembra? Isso não é jogo pro Oscar, lembra? Sim. Esporte. Não, Náutico. Náutico. Aflitos. Nós avisamos aqui antes dele. Não, ele machucou, depois ele machucou de novo. Ok. Não, sim. Não, ele não machucou nesse jogo, né? Ok, mas ele Ele sentiu. machucou depois. Depois do jogo Entendi. contra o Náutico, ele sentiu, ele ficou fora. Ficou fora. De novo. Então, Sim. Entendeu? não. Sim, ele se machucou naquele jogo, Não, cara. não, é isso que eu tô falando. Não, ele não se machucou naquele jogo. Depois. Então, é isso que eu falo dos intervalos dos jogos com jogadores veteranos. Se o cara joga como ele jogou, 90 minutos no Aflitos, e 2 dias depois ele pega o Mirassol, foi exatamente o que aconteceu. Ele vai sentir contra o Mirassol. Não, sim. Então, eu acho que o Massa Lucas, falou, na se verdade. ele joga no Castelão, ele não joga contra o Palmeiras. Né? E acho que Então, acho Lucas e Oscar tem que ganhar Alan minutos contra o Palmeiras, O Alan não Fran- contra o O Fortaleza. Alan Franco e o Lucas, em tese, tinham condição de jogar mas estão no limite da lesão. Então não foram para Castelão, porque o intervalo E é só mais. uma pequena curiosidade, vai ser bem legal no banco, né? Crespo e Palermo, 2 dos maiores centroavantes argentinos de seleção e tudo mais. Um histórico no Gigante, o outro histórico no Boca e no River, enfim, vai ser bem bacana ver os dois no banco. Vai ser interessante mesmo. Dá pra gente dizer hoje que o Oscar tá mais perto de jogar do que o Lucas? Considerando que ele vai... Não, o Lucas já está jogando, né? Não, eu sei, mas ele não vai jogar hoje. O Vessone especulou, ou pelo menos falou assim, talvez ele tenha sentido alguma coisa, você... Não. Pode ser. A informação do São Paulo não é que ele sentiu alguma coisa, que ele está sendo preparado para domingo, que ele não conseguiria jogar 3 jogos. São 3 jogos na mesma semana. Sim. Isso não existe. Sim. Certo? Então, 3 jogos na mesma semana. O cara vem de... Não sei o que, o Oscar, diferentemente do Lucas, ele não jogou as 2 últimas partidas. O Lucas jogou as 2 últimas partidas. Então, a chance de perdê-lo de novo era grande, né? O Oscar está mais perto de jogar como titular, não. O Lucas está mais perto de jogar como o Oscar. Né? Quantos pontos o São Paulo faz nesses 2 jogos, Massa? 0. Nessa. 1. Aonde? Hoje. Você palpitou empate? Não, acho que eu pus empate. Não, por exemplo. Pôs vitória do Fortaleza. Vitória do Eu pus Fortaleza. 2-1 pro É que Fortaleza. aí você trouxe os 2 jogos... eu acho Arnaldo que- Ribeiro. Eu acho que a chance de pontuar domingo depende de pontuar hoje. Se perder hoje, perde domingo, na minha visão. Ah, é? É. Bom, então vamos dizer que não estamos exatamente muito bem, né? Mas é isso mesmo, né? É isso. A realidade é... Eu Bom, se acho isso mais aconte- fácil o São Paulo pontuar domingo que hoje. Mas se O isso jogo hoje é acontecer- mais difícil. E outra, alguns jogadores que não foram estarão aptos domingo, sim. em condições. É clássico, não é um jogo qualquer, gente. Sem dúvida. Não dá pra achar que isso é, porque o Palmeiras está melhor, vai chegar e vai ganhar fácil o São Paulo lá. Não vai. O jogo não vai ser fácil, tá? Beleza? Tem entendido, que o Crespo tem entendido, que a diretoria tem entendido que o planejamento até financeiro da temporada de 2026 depende de uma classificação para a Libertadores que só pode ser conquistada via Campeonato Brasileiro. São Paulo hoje é o 8º colocado. Só iria para a Libertadores em caso de título da Copa do Brasil do Cruzeiro, talvez do Fluminense, e em caso de título da Libertadores, eu falei Libertadores do Cruzeiro, né? Copa do Brasil do Cruzeiro ou Libertadores do Palmeiras ou Flamengo. Então São Mas Paulo... quem falou que o São Paulo vai ficar nessa posição até Não, lá? falei se Do jeito acabasse que hoje tá? o Hoje, campeonato. né? Ah. Se acabasse hoje o campeonato. Você tá decepcionado com o Crespo? Cara, eu me decepcionei nos últimos jogos.
O amor acabou, então? Não. Eu acho que é uma oscilação natural de um elenco que não é bom também. Ele perdeu muitos jogadores. E perde muitos jogadores. Toda rodada perde. De novo, o São Paulo tem mais baixa. O Zubeldia também, toda rodada, perdia algum jogador, né? O São Paulo tá com o Tolói fora por lesão, o Alan Franco fora por sobrecarga muscular, o Arboleda suspenso. Então o São Paulo tem à disposição o Sabino, vai improvisar o Felipe Negrutti, que surge como volante na base e tá treinando como zagueiro com o Crespo, e relacionou um moleque chamado Isaac do Sub-20 pela primeira vez profissional. Então o São Paulo, inclusive, deve até mudar a formação, né? Deve sair do 3-5-2 e para um 4-4-2. O Quesada gostou. Finalmente, hein, com o Rafael no gol, o Cedric, Negrutti, Sabino e Enzo Dias, Pablo Maia de primeiro volante, Alisson e Bobadilha nessa função entre volante e meio campo, Rodriguinho com mais liberdade e no ataque Ferreirinha e Luciano, que mostra mais uma vez a falta de confiança, né, do Crespo nas outras peças de ataque. Mas você não vê essa escalação do São Paulo, não dá aquela desanimada também? Claro Fala, que dá, puta, mas de novo esse time. Claro que dá. O Lucas não viajou, para ser preservado pro clássico contra... E o Oscar foi relacionado pela primeira vez depois do jogo contra o Corinthians, que ele lesiona, tem 3 fraturas. O Luiz Gustavo tá voltando também. Olha, Luiz Gustavo que é isso aí? Eu tenho minhas dúvidas. Cara, é isso aí? Torcedor São Paulino. É Fortaleza, isso? O torcedor São Paulino de Fortaleza. Presidente? Cara, eu não sou... Quem sou eu pra julgar o torcedor, né? Eu não tiraria, mas, pô... Cara, o Casares é o grande responsável por tudo que o São Paulo tá passando. Olha lá! E vem coisa pior, cara. O São Paulo tá numa briga política pra tentar aprovar o FIP de Cotia, né? O Fundo de Investimento. E, recentemente, na verdade, ontem, né? O São Paulo destituiu de um cargo de comitê de governança um conselheiro, né? Que tava dando algumas notícias sobre a parte financeira do São Paulo tá ruim. Quem é o cara? Tem o nome dele aqui, me mandaram um documento hoje cedo. Mas é uma decisão do Outen Aires, né, que é o presidente do conselho. Outen Aires Abreu. Sim. Ele era árbitro, sabia? Não sabia. Ele era árbitro, sim, como é hoje o Klaus. E conselheiro de São Paulo, ele apitava os jogos do São Paulo. Não que precise Diego ser... Fernandes? Não, Dáurio Speranzini Júnior. Como é desse? É o nome do... Speranzini. Desfacelado, é isso mesmo? Tá muito forte essa chamada pro São Paulo aí? Não, cara, você tá perdendo aí 2 dos titulares absolutos da zaga, né? O Tolói tá chegando só agora, então tá, mas assim, mais do mesmo, né? Eu acho que o Crespo não pode... Se o Crespo reclamar, a gente tem que aí trazer sempre o Zubeldia pra discussão, né? Porque o Zubeldia também ficou sem todos esses caras aí muitas vezes, né? Muitas vezes. O grande problema do Zubeldia foi a falta de evolução, né, com o tempo. Que a gente está começando a contestar o Crespo também. O Crespo, ele conseguiu uma arrancada no Campeonato Brasileiro, 2, 3 vitórias que deixaram o São Paulo mais afastado da zona do rebaixamento. Agora, nas Copas, é um fracasso absoluto. Vocês acham o Crespo um bom treinador? Cara, ele fez treinador pronto, um cara que consegue extrair do elenco, colocar as ideias dele em prática, pensa futebol de um jeito que agrada a vocês. Vocês acham ele? O que vocês acham dele como treinador? A minha experiência com ele no São Paulo é de um trabalho bom, inicial, que perde o fio da meada após o título do Paulista. E agora um trabalho que começou bem e agora tá passando pela primeira turbulência. É hora de recuperar, juntar os cacos, vencer. Hoje... São 4 derrotas seguidas, né? 4 derrotas sem fazer nenhum gol. O que o teu Crespo já fez que você fala, não, esse cara é um bom treinador, vamos contratar ele? Eu acho que o grande feito dele foi no São Paulo mesmo, né? Ele vai lá no tudo Al-Ain, bem, ele ganhou um Campeonato Paulista que tirou o São Paulo da fila, mas também no São Paulo também não fez nada demais naquele campeonato. No Al-Ain lá dos Emirados Árabes, ele foi campeão. Ele foi campeão da Champions da Ásia, né? E era um time que jogava bem pros padrões... Como se fosse campeão da Libertadores. Pros padrões do futebol asiático. Cara, e é um treinador que tem ideias que me agradam conceitualmente. É um cara que... Eu vi que você falou dele depois do último jogo da LDU. Eu digo conceitualmente. O ideal do Crespo me agrada. É um time que marca alto, é um time que tem mobilidade de peças. Então, o time do Crespo funcionando conforme a ideia dele é um time que me agrada. É questão de botar isso em prática. E eu tenho um negócio contra o Crespo. Eu acho que demora muito para mudar algumas coisas durante o jogo, entendeu? Por exemplo, teve um jogo aí que não precisava de 3 zagueiros. Ele morreu abraçado com os 3 zagueiros e ainda dormiu à noite com o Rigoni.
Ele inventou o Rigoni numa posição... O Rigoni já não é bom na posição dele. Aí ele vai querer inventar o cara... Então, aí 3 zagueiros. Você está jogando no Morumbi, 56 mil pessoas, precisando do resultado. Você vai jogar com 3 zagueiros? Então, 3 zagueiros do São Paulo é complicado, porque... Crespo até agora não me convenceu assim. O zagueiro do São Paulo que sabe melhor jogar com a bola é o Sabino, que é o pior zagueiro do time. Então, é complicado isso. É porque no Se início... o melhor zagueiro do São Paulo é o Sabino, tem coisa errada. Ele é o melhor que sabe jogar com a bola, mas ele é o pior zagueiro. Olha o Palermo ali, ó. No início dele, agora nessa segunda passagem do São Paulo, ele parecia que tinha encontrado essa formação com 3 zagueiros, estava funcionando muito bem. Mas ele engessou nisso, né? Sim. E agora já não tá funcionando. E eu nem acho que os 3 zagueiros seja essencialmente defensivo, sabe? Porque existe claro. onde você se organizar ofensivamente. Mas ele não tá fazendo isso. Mas ele não tá fazendo isso. Ele não tem. E aí você conseguir talvez pegar um desses 3 zagueiros e jogar um pouco mais. Ele não tem. Não, primeiro que nenhum dos 3 zagueiros pode fazer isso porque não tem capacidade técnica. Sim. Aí você não tem 2, então tá errado o sistema. E ele não tem 2 laterais que apoiam. Porque o Cedric é ruim. O Cedric é um jogador ruim. O Enzo é um jogador mais ou menos. Médio. O São Paulo tem 2 laterais mais ou menos para baixo. Aí o que está acontecendo? Organização do jogo do São Paulo, saída de jogo. É o Arboleda organizando o jogo com o Sabino e com o Alan Franco. E aí o meio-campo tá lá perto do Luciano e do Ferreirinha. A bola chega mastigada, a gente não pode falar que isso é um bom técnico. Não. Ou que vive um bom... uma fase. Então, isso está totalmente errado, pô. Bom, é pior que o Corinthians, inclusive. Por isso que eu fiz a pergunta aqui. Quem foi o melhor jogador? O Crespo ou o Palermo, que vai estar do outro lado hoje? Não, o Crespo, pô. Nem comparação? Palermo era o Palermo, pô. Palermo, o maior artilheiro da história do Boca Juniors. Parabéns pra ele e pro gol. Vocês acham pouco? Não, mas pô, o Crespo é jogador de Europa, pô. Que isso? O Palermo jogou na Europa também. Seleção, mas em alto nível na Europa. O Palermo perdeu 3 pênaltis no mesmo jogo, pô. Não sabia disso? Sabia, eu lembro do jogo. Argentina e... Foi na Copa América. Eu lembro do jogo, mas só por isso ele é ruim. Ele era ruim. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do Fortaleza, que é o próximo adversário do São Paulo no Campeonato Brasileiro, em jogo que será disputado nesta quinta-feira, às 19 horas. Estou trazendo a classificação aqui antes de iniciar a rodada. O São Paulo está na 7ª colocação do Brasileirão, 25 jogos, somou 35 pontos. Já a equipe do Ceará, que vem muito mal no Campeonato Brasileiro, está na 19ª colocação, 24 jogos, somou 21 pontos. Está a 6 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é a equipe do Santos. Estou trazendo um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Fortaleza. Desses 5 jogos são 3 derrotas e 2 vitórias. Nesta última rodada do Brasileirão, a equipe recebeu o Sport lá dentro da sua casa e venceu pelo placar de 1-0. Resultado que deu uma sobrevida ali ao Fortaleza, que ainda sonha em permanência na Série A do Brasileiro. Estou trazendo um recorte dos últimos 5 jogos entre São Paulo e a equipe do Fortaleza. Retrospecto nada positivo para o São Paulo nesses últimos 5 jogos. São 3 vitórias para a equipe do Fortaleza e 2 empates. No primeiro turno do Brasileirão, as equipes se enfrentaram dentro do Morumbi e o jogo terminou empatado pelo placar de 0-0. Enfim, vamos ver como o Crespo vai montar esse time, até porque vem de 4 derrotas consecutivas, somando 2 do Brasileiro e as 2 da Libertadores. A equipe precisa vencer, é um jogo difícil jogando lá em Fortaleza, o campo que não é muito bom, então vai ter sérias dificuldades em jogar lá, mas tem que aproveitar esse momento ruim que a equipe do Fortaleza também vive na temporada, para tentar pelo menos conseguir uma vitória e vir mais leve para o clássico do final de semana contra a equipe do Palmeiras. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo.